Segunda aula de evangelismo. Vamos ler aqui o ponto 3. Bom, em tese, evangelizar é levar o evangelho todo, ao mundo todo, com a igreja toda, até que volte o Salvador. A problemática está no domínio que a cristandade tem do evangelho, ou seja, ele é tão amplo, profundo e denso que não é possível abarcá-lo de uma só vez. Nosso manuseio do evangelho está limitado por nossa insuficiência espiritual e pobreza existencial. Como não podemos deixar de evangelizar por não sabermos evangelizar, espalhamos a boa nova de salvação em retalhos e fragmentos, realçando o caráter dos milagres e promessas de Jesus e adiando a pregação sobre os ensinos do Mestre. Isso não é errado, mas também não é suficiente. Evangelizar é levar o evangelho todo, ao mundo todo, com a igreja toda, até que volte o Salvador. Esse é o ponto. A gente viu lá na nossa primeira palestra que existe diferença entre evangelismo e proselitismo. Isso aí ficou bem salientado, eu peço para vocês ouvirem de novo lá o nosso áudio. Nesse ponto aqui é o seguinte, eu estou pegando com vocês aqui uma fórmula que foi dada para nós no chamado Congresso de Lausanne, tá? O Congresso de Lausanne foi o ajuntamento de mais de 150 igrejas do mundo, e quando eu digo igrejas não é uma denominação, sabe? São delegações, 150 delegações de igrejas do mundo inteiro que se reuniram na cidade de Lausanne. Isso aí na primeira metade do século XX, primeira para a segunda metade do século XX. E qual que era o tema? O tema era esse, o evangelho todo para o mundo todo, envolvendo a igreja toda. E nesse congresso eles reconheceram o quê? Que a tarefa está inacabada. E por que a tarefa está inacabada? Primeiro, porque nós não entendemos a amplitude do evangelho. Nós fragmentamos o evangelho. Nós não conseguimos pregar o evangelho na sua totalidade, porque nós temos uma visão míope do evangelho. Nós sofremos de miopia, estrabismo, o que mais? Estigmatismo, sabe? Cegueira mesmo. A gente só enxerga um tequinho do evangelho. E com esse tequinho do evangelho, a gente não consegue evangelizar o mundo todo. Porque o mundo todo ele oferece um desafio muito grande, uma maga de desafios muito grande. Vocês veem que a formação de vocês é a ampliação da visão missionária, a ampliação da visão pastoral, a ampliação da visão eclesiológica, para ter uma ampliação da igreja da visão evangelística também. Isso é tudo para dizer o seguinte, sabe o que Deus fez com João? Suba para cá. João estava na ilha de Patmos, aprisionado, aí Deus fala, eu vou te dar uma visão, mas suba para cá. Você tem que subir, porque se você não subir, você não consegue ter uma visão do que é evangelizar. Aí começa lá o Pacto de Lausanne, reconhecendo que nós não conseguimos evangelizar porque nós não temos uma compreensão do evangelho todo. Nós não sabemos o que é o evangelho todo. Surgiu um movimento a partir daí, que é o movimento da pregação do evangelho pleno. Ele é um movimento, não é uma igreja, tá? Não é a igreja do evangelho pleno, é um movimento. Esse movimento do evangelho pleno é você pregar o evangelho na sua totalidade, na sua maior abrangência. Isso significa o homem no mundo que ele está vivendo, na sociedade que ele está vivendo, no estado que ele está vivendo, e a igreja se envolver lá onde ele está. Modus vivendi e locus vivendi. Expliquei isso para vocês lembram? Então, modus vivendi é o jeito que a pessoa está vivendo, locus vivendi é onde ela está. O evangelho todo significa, se a pessoa está vivendo na periferia, é na periferia que você entra com o evangelho. Se ela está vivendo nos centros urbanos, você vai para os centros urbanos. Se ela está vivendo na elite, né, nos lugares privilegiados, você entra também lá. Se está no comércio, você vai no comércio. Se está na indústria, você vai na indústria. Aonde as pessoas estão vivendo, você vai levando o evangelho todo. Começa por aí. Modus vivendi, locus vivendi. O evangelho todo. E quando você leva o evangelho todo, você não vai levar uma versão do evangelho. Evangelho da cura divina, evangelho da prosperidade, evangelho dos dons espirituais, sabe? Evangelho das campanhas. Não. Você leva o evangelho na sua totalidade, com tudo que ele tem, porque você não sabe o que é que você vai utilizar.
qual que vai ser a estratégia do Espírito ali. Aí você tem que ter uma amplitude. E aonde está o Evangelho todo? A princípio, meus irmãos e irmãs, o Evangelho está no Evangelho, na Bíblia. Não é o Evangelho que está na tua cabeça. O pessoal confunde muito a questão do Evangelho, pensando que é aquilo que ele entende por Evangelho. Princípio simples. O Evangelho está no Evangelho, conforme Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, cartas de Paulo, epístolas gerais, o Apocalipse. Ali está o Evangelho. Então o evangelista, ele tem um manual. O manual dele é porque está na mão, tá? A Bíblia está na mão. Manual de evangelismo, Bíblia Sagrada. O Evangelho todo está ali. O que demanda? Demanda que você venha a estudar o Evangelho, conhecer o Evangelho. Já que você não está andando com Jesus Cristo em carne e osso, você está andando com o Espírito dele, e o Espírito dele inspirou essa palavra, então o que você tem em mãos? Você não tem o Cristo, mas você tem a palavra do Cristo. Então você toca a palavra da vida, como disse o evangelista João. Nós tocamos a palavra da vida. O evangelista tem que ter uma compreensão do que é o Evangelho todo. Para que você tenha a oportunidade de, estando conversando com uma pessoa na fila do hospital, porque você chegou lá com a sua filha queimando em febre, com 39 de febre, e a outra pessoa está ali com um filho também que foi baleado, e você, naquela fila de hospital, naquela espera de hospital, você possa também conversar com essa pessoa com naturalidade, sem afetação, sobre a tua confiança de que você tem de que Jesus Cristo está com você ali no hospital. Não está com você no culto naquele momento, porque você não está na igreja dando glória a Deus e aleluia, está com você ali naquela fila de hospital, de INSS, de banco, de condução, de indústria, de empresa, na mesma sessão, na mesma escola, no mesmo departamento, andando pela rua. É o Evangelho todo. Se você tem uma compreensão do Evangelho todo, e não aquela fragmentada, que é aquilo que é ensinado parcialmente quando você vai no culto, mas o Evangelho todo que você entende ele na sua completude, você vai evangelizar o mundo todo. Por quê? Em tese, evangelizar é levar o Evangelho todo ao mundo todo. Aonde tem gente, ali tem mundo. Aonde tem mundo, ali o Evangelho tem que estar presente. Antigamente havia uma anedota de que existia uma concorrência no mundo entre a igreja e a igreja, a Assembleia de Deus e a Coca-Cola. Era uma anedota que o pessoal contava, né? Aonde tem um posto da Coca-Cola, ali tem uma Assembleia de Deus. É uma ideologia. Agora já não tem mais isso, né? Não é só uma Assembleia de Deus. Mas você aplica a igreja, né? Existe uma concorrência entre Coca-Cola, McDonald's e igreja. E agora o pessoal está com outra anedota, que tem mais igreja do que bar, né? Mais igreja do que bar. Então o pessoal está tomando conta do território mesmo. Então é levar o Evangelho todo no mundo todo. Não existe fronteiras. John Wesley, ele disse o seguinte: olha, a minha paróquia é o mundo. Por quê? Porque a igreja anglicana fechou as portas para ele. A igreja anglicana fechou as portas, mas o mundo está com as portas abertas. Então, eu não posso ir ao Haiti, não posso ir à Índia, não posso ir nem em Pernambuco, mas eu posso ir aqui na comunidade do lado. É o mundo todo. O mundo todo, onde estiverem as pessoas. Jesus disse, né? Aonde estiver a carniça, ali chega o urubu. Então, aonde tiver ali o pecador, dali deve chegar o Evangelho. No mundo todo. E o que é que você leva? Você leva o Evangelho todo ao mundo todo, com a igreja toda. E agora complicou. A igreja agora complicou. Levar a igreja para a evangelização complicou. Mas isso que é evangelismo. Infelizmente, nós estamos departamentizando o evangelismo. E por nós departamentizarmos o evangelismo, só faz evangelismo quem é do grupo de evangelismo. Quem tem a camiseta do grupo de evangelismo. Aí quem tem a credencial de evangelista. É modelo nosso de evangelização. Não é o modelo de Jesus Cristo. O modelo de Jesus Cristo é quando ele tinha 12, ele mandou 12. Quando ele tinha 70, ele mandou 70. Agora que ele tem o mundo todo, ele manda o mundo todo. Vocês têm que vir e entrar a igreja toda na evangelização. Mas aí a gente vai cair naquele problema da nossa aula de eclesiologia, que é o estruturalismo. Estruturalismo, portas fechadas, regradas, trazer as pessoas aqui para dentro,
Então o que acontece? É você esperar o peixe pular no aquário. É você esperar a pessoa ter um simancol lá no mundo de que ela está sofrendo e que ela tem que ir em algum lugar para pedir ajuda. É esse o conceito de evangelização que vem da igreja estrutural para o restante da membresia. Não, é levar o evangelho todo ao mundo todo, envolvendo a igreja toda. Se a igreja ela é um modelo de departamentos, então esses departamentos devem ser o quê? Segmentos da evangelização. Segmentos, irmãos. É evangelização voltado para as crianças, evangelização voltado para homens, evangelização voltado para jovens, evangelização voltado para mulheres solteiras, mulheres casadas, grávidas solteiras, e esse negócio todo. Mas é segmentação dos departamentos voltados para a evangelização. Eu tive a graça de Deus de trabalhar com um pastor que ele era um evangelista nato. Então, a princípio, ele fazia a evangelização da cidade, porque ele se entendeu como sendo o pastor da cidade, não o pastor da igreja. Ele era o pastor da igreja, mas ele entendeu que Deus deu a cidade para ele evangelizar, a cidadezinha. E como ele era o pastor da cidade, ele fazia a visita na casa dos irmãos. Nessa visita na casa dos irmãos sempre tinha algum parente, e aí ele evangelizava esse amigo do visitado, esse parente do visitado, e o convidava para vir à igreja. Essa é a primeira parte do trabalho dele. A segunda parte que ele tinha, ele chamava os irmãos, que eram extensões do seu pastorado, dava orientação para eles fazerem um trabalho igualzinho. Quando eles forem na casa de alguém, abençoarem essa pessoa, chamarem essa pessoa para o culto, se estiver doente, ungir, se for uma questão de conselho pastoral, passar para o pastor, porque tem questão que é realmente de sabedoria pastoral, não dá para qualquer um aconselhar. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, ele caracterizava o culto para a evangelização. E como que ele caracterizava o culto para a evangelização? Ele orientava os departamentos a sempre cantarem com hinos evangelísticos, hinos que falam dos poderes de Jesus Cristo, a unção de Jesus Cristo, as obras de Jesus Cristo, as doutrinas de Jesus Cristo. E os departamentos obedeciam isso. E a quarta orientação que eles davam, na hora de receber as pessoas na igreja. Receber as pessoas na igreja, deixar essas pessoas sentadas, o marido do lado da mulher, o amigo do lado da amiga, entendeu? Não ficar aí marcando canto para você sentar, deixa as pessoas entrarem, sentarem, perto de um conhecido é muito mais confortável. Ele tinha uma psicologia de não colocar a pessoa diante do púlpito, porque as pessoas visitantes gostam de ficar um pouquinho mais afastados. Essa aí é a quarta orientação que ele dava. A quinta orientação que ele dava era de se fazer culto nas casas, e os irmãos da própria igreja convidavam os vizinhos da direita e da esquerda para participarem dos cultos também. O irmão chegava lá, montava o ponto de luz, dizia quem é que ia pregar, quem ia cantar, os vizinhos chegavam e ele, que era o irmão que estava tomando conta, pegava e fazia o convite para as pessoas aceitarem a Jesus. E depois ele dava outra orientação, que era a orientação para a escola dominical, e a orientação da escola dominical era voltada para a evangelização também. Então ele tinha essa visão evangelística da cidade dele. Ele conseguiu envolver a igreja toda em evangelismo, toda. Não tinha um irmão com quem você fosse conversar ali que não tinha um sentimento evangelístico, uma atitude evangelística. Aí na hora que se fazia o convite, então, você tinha lá 5, 6, 7, 8 pessoas aceitando a Jesus. E depois sendo cuidado. Nem todo mundo permanece. Porque a primeira parte é da semeadura e da colheita, né? Primeira parte. O cultivo vem depois. Então o que acontece? O que é evangelizar então? É levar o evangelho todo para o mundo todo com a igreja toda. Envolva quem você deve envolver. Até que volte o Salvador. Qual que é o limite? A volta de Jesus. Esse é o limite. Cristo voltou, não precisa mais evangelizarmos. Só precisa evangelizar até Jesus voltar. Aí, quando nós vamos para as estatísticas, né? A estatística ela é lamentável. Você não tem a igreja toda envolvida em evangelismo, porque incomoda a todos. Todos querem participar só do momento cultico da igreja, só de culto. De vez em quando se leva um convidado, de vez em quando tem um hino que apresenta Jesus Cristo, né? Você não tem uma integração da igreja com esse assunto.
porque ele foi departamentizado ou terceirizado. Simplesmente se terceirizou. Vamos fazer uma cruzada evangelística. Como se faz uma cruzada evangelística? Aí monta-se lá uma cruzada evangelística uma vez por ano. Fizemos a cruzada evangelística, está feito evangelismo. Terceirizamos. Bom, a problemática está no domínio que a cristandade tem do Evangelho, ou seja, ele é tão amplo, profundo e denso que não é possível abarcá-lo de uma só vez. Isso é o Evangelho. Ele é muito mais do que a gente anuncia, tá, irmãos? Ele é muito mais do que aquilo que a gente entende, que a gente patrocina. O apóstolo Paulo, ele fala o seguinte: olha, depois que eu compreendi o Evangelho, eu me esforço mais do que qualquer um aqui. E aí o apóstolo Paulo, ele extrapolou, né, irmãos? Vocês concordam comigo? Ele extrapolou. Fiz-me de fraco para com os fracos. Fiz-me de forte para com os fortes. Fiz-me daquele que tem lei para os que têm lei. E aqueles que não têm lei, eu fiz-me como quem não tem lei, embora eu esteja debaixo da lei de Cristo. De todas as formas eu fiz alguma coisa para ver se eu consigo alcançar alguns. Paulo é um modelo para nós, de esforço evangelístico, de adequação de recursos. E o próprio Paulo, ele fala, chega a dizer: olha, eu entendi que o Evangelho é o poder de Deus para salvar as pessoas. O nosso manuseio do Evangelho está limitado por nossa insuficiência espiritual. Pronto. Quem de nós aqui tem potência espiritual suficiente para enfrentar o campo evangelístico? Quando eu falo de potência espiritual, é o seguinte: quando você vai fazer evangelismo, você vai entrar em contato diretamente com o espírito das pessoas. Esse é o primeiro perigo, tá? Cada pessoa é um espírito. E ele já é um espírito preparado para poder resistir a você. Ele tem a sua carga negativa. Ele tem a sua carga de pecado. Esse é o primeiro problema. Então, dependendo do estado de espírito que a pessoa está, e você vai evangelizar, ela vai te dar um contra-ataque, que aí a gente chama isso aí de seta, tá? Seta. Você vai lá evangelizar a pessoa, te dá um contra-ataque, você toma um baque. Esse é o primeiro ponto. Para piorar, algumas dessas pessoas estão endemoniadas, literalmente sob a influência do diabo, tomadas de demônios. E você vai evangelizar. Naquela hora que você está evangelizando, você vai ter um esgotamento espiritual. Essa é uma esfera da matéria de teológica que quase não se fala, mas aqui a gente fala. Você tem um esgotamento espiritual porque você está evangelizando. Esgotamento mesmo. Você toma um golpe que, ao invés de você ficar forte, sabe, robusto, você sente um peso assim, ó, fica pesado. E não é que ele vai vir com você, é por causa que realmente você está num combate espiritual. E aí se pergunta: você tem suficiência espiritual para isso? Porque na hora que você evangelizar uma pessoa, você expulsar o demônio dessa pessoa, vai sair virtude de você. Na hora que sai a virtude de você, é que nem perca de energia, entendeu? Você pega a bateria de um carregador e coloca no celular, o carregador fica sem força, sem bateria, e o celular cheio. Então você tira de você e dá para outra pessoa. Aí você sente aquela estafa espiritual, aquela canseira assim, sabe? Aí você fala: mas como que pode isso daqui? Pode sim, irmão, isso é o mundo espiritual. Evangelizar não é só uma questão técnica, tá? De programação, de boa vontade, de envolvimento social. Evangelização é preparo espiritual. É você ter sido chamado para esse negócio e saber que você está indo para um combate cheio de espírito por aí afora. É espírito que não acaba mais. E espírito revoltado. O Senhor Jesus, ele foi evangelizar Maria de Magdala e ele arrancou 7 espíritos daquela mulher. Você imagina o que é arrancar 7 espíritos de uma mulher? E tinha 7. Do endemoniado gadareno, uma legião. O outro, mudo, surdo, mudo. Uma mulher com hemorragia de sangue, né? Hemorragia, 12 anos, saiu virtude de Jesus Cristo. E em Nazaré foi evangelizar, o pessoal não deixou ele falar. Queriam jogar ele precipício abaixo. Pensa a carga
espiritual que você está carregando por evangelizar. A gente chama isso aí de preço, né? O preço que você paga por uma alma. E tudo isso aí você tem que ter um preparo psicológico também. Por quê? Além de você estar evangelizando as pessoas, anunciando Cristo no seu modus vivendi, no seu locus vivendi, levando o evangelho todo para o mundo todo, você tem que ter um preparo espiritual, mas você tem que ter uma carga psicológica da hora. Entendeu? Você tem que ter um equilíbrio mental bom. Porque quando você volta perturbadinho da vida. Ah, não, voltei contente porque eu ganhei uma alma para Jesus. Mas não é aquele primeiro momento que interessa. O que você acabou de voltar do evangelismo. O que interessa é o refresh. É o reboot, sabe? É o dia seguinte. O dia seguinte, meu, é um tormento para tudo quanto é evangelista. O dia seguinte é um ataque do inferno. Sabe? É mente, coração, tudo explodindo ali. Por quê? Você inventou de mexer no vespeiro. Você foi mexer lá na caixa de marimbondo. O pessoal volta com tudo. Espírito das trevas, eu acho que eles descem lá no inferno e falam para o Satã, sabe? Estou alegorizando, né? Rapaz, descobri que tem um evangelista lá, meu, que deu um trabalhão para nós. Perdemos lá uns bêbados, umas prostitutas, uns traficantes lá, sabe? Invadiram uns cantos que a gente tomava conta lá. Estamos aqui embaixo, Satã. E agora? Não sabe o que fazer não. Aí o diabo fala, tá, pega aqueles ali, ó, pega mais 7 ali, mais 7 lá. Tem outros que foi expulso ali de Uganda, outros que vieram lá da Nova Guiné, outros que desceram aqui do morro, né? Vai com essa rapaziada lá e perturba esse cara para ver se bloqueia ele. Não deixa ele sair de casa mais não. Deixa ela sair de casa mais não e perturba a vida dele lá. Se vocês conseguirem fazer isso aí, ele não vai evangelizar mais, vocês vão poder voltar para os caras da onde vocês saíram. Dá a impressão que é isso que acontece. Que o dia seguinte, irmãos, pelo amor de Deus, dá vontade de chutar o mundo, da carga que fica em cima de você, aí não tem sessão de descarrego que te descarrega. Eu estou contando uma piada, né? Por isso mesmo, que você está entrando no embate espiritual. Evangelizar é muito difícil por causa do refresh, sabe? O que vem depois. E não vem depois só na tua casa, vem na tua casa, vem na tua mente, vem nas tuas finanças, vem no teu ministério, dentro da tua igreja. É uma revolta contra a evangelização, é para bloquear você nas 4 rodas, sabe? Furar os 4 pneus, roubar o estepe, quebrar o vidro e tirar a bateria do carro e falar, anda. Dá para você? Não, né? Por isso que a igreja toda não quer se envolver com o evangelismo. Por que a igreja toda vai se envolver com os espíritos ruins? Mas quando a igreja foi plantada aqui no Brasil, o que tinha mais era expulsão de demônios. Cheio de demônio aqui no Brasil. Agora estão se manifestando menos, né? Mas ainda tem um monte. Bom, quase terminando. Bom, nós estamos limitados por nossa insuficiência espiritual e pobreza existencial. O que é pobreza existencial? Nós mesmos, nós não temos qualificação para tratar com outro ser humano. Isso é pobreza existencial. Quem é que você vai evangelizar? O pecador. Quem é o pecador? Ele é o cara que se rebelou contra Deus. É aquela mulher que se rebelou contra a existência. Então você vai evangelizar gente que não merece ser evangelizada. São os inimigos. O apóstolo Paulo falou, inimigos da cruz de Cristo. E aí você vai evangelizar gente que não merece, gente que te contra-ataca, gente que resiste, gente que te calunia, que te perturba, e você fala, não vou. Por causa da nossa pobreza existencial, pelo fato de nós não termos uma visão, supervisão, né, do que está acontecendo, aí pronto, a gente fala o seguinte, quem quiser, a porta está aberta, entendeu? Está aqui o folhetinho, tá bom? Endereço da igreja, aparece lá. Acabou a nossa evangelismo. Acabou. Encontrar um de nós que fala, não, eu tenho a grandeza de saber que eu estou evangelizando presídio. Tem que ter estômago, né? Verdadeiramente estômago. Evangelizar presídio, pedófilo, estuprador, assassino, latrocidas, não dá, né? Não dá. Mas tem um pessoal que vai se dedicar a isso aí, evangelizar presídios. E os presos recebem bem,
sabe? Existe uma ética muito importante ali dentro dos presídios em relação aos cultos. Um amigo meu ali, que ele é ex-presidiário, ele contou bem como que é a vida ali. Existe uma ética de presos voltados para o respeito à religiosidade, aos irmãos que estão ali, a não ser que o dia que der o azar de entrar lá no dia de motim, né? Só que eles dão um aviso antes, né? Não vem não que vai ter motim. Mas aí se o cara vai, foi. Eles não mexem com os crentes, não. O motim é sempre separado. Eles não vão lá que são crentes. Tem toda uma ética. Só que tem essa ética e tem a ética deles e tem a carga espiritual. Você vai evangelizar manicômio? O que você vai fazer no manicômio? Fazer o que no manicômio? Pessoal tudo dopado, chapado, sabe? Está em Centauro, não está nem em Alfa, está em Centauro, está em outro planeta. Te confunde com ET, te vê como terrorista, sabe? Você vai evangelizar um manicômio para quê? Mas tem que ser evangelizado também. É o evangelho todo no mundo todo, com a igreja toda. Tem que ser evangelizado também. De que forma? Humanitária, voluntária. É ir lá cuidar do doente, porque tem muito doente lá que está lá uma semana inteira sem tomar banho. Chega lá um cristão e dá banho no louco, na louca, naquele que até a família esqueceu. Um dia desses a notícia chega na casa da família. Um dia desses Deus dá um dom espiritual e você cura aquela pessoa lá da loucura dela. Ou não, você está cuidando dela ali. Quem sabe na eternidade Deus fez uma obra que você não percebeu. É outro mundo. Orfanatos, asilos, abrigos, albergues, escolas, creches, bares, baile funk. Não dá para mim. Baile funk, bebida, droga, prostituição, batido no meu ouvido, não dá para mim. Aí eu sou obrigado a ouvir o testemunho do irmão, que um dia estava no baile, e aí ele ouviu aquela música do Regis Danese, entra na minha casa, entra na minha vida, em ritmo de pagode. E quando ele ouviu essa música em ritmo de pagode, ele falou: o que eu estou fazendo aqui? Que interessante, né, irmãos? Como que você leva? Você leva o evangelho todo, não é o evangelho todo? Você leva o evangelho todo cantando uma música num ritmo que o pessoal ouve. Só que não cabe no culto da sua igreja, tá? Eu vou desligar o final. Tá bom. Beijo, tchau. Tchau. Então você leva o evangelho todo. E levar o evangelho todo não significa que você vai levar de formatado. Você grava uma música no ritmo que a pessoa ouve. Aí me inventa de você lá ter um estômago suficiente para chegar para o MC e falar: aí dá para tocar esse rap aqui para mim? O que é esse rap aqui? É um rap gospel, não sei o que, pá. Dá para você? Não, na minha igreja eu não aceito isso aqui. Só que você vai estar lá no bailão, porque você participou do baile e um dia você era o cara que estava lá bêbado, chapado, que ouviu uma música do Regis Danese. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, ritmo lá de... tem nada a ver. Não, mas não cabe na minha ética, não cabe na sua ética, mas é uma forma de evangelização também. O evangelho todo, ao mundo todo, envolvendo a igreja toda, e saindo da sua pobreza existencial. Pobreza existencial é você tentar entender o evangelho na sua caixinha de fósforo. Isso aí é pobreza existencial. É dizer: não é uma caixinha de fósforo, é uma floresta inteira com um monte de árvore diferente, uma da outra, não um palito de fósforo. Se você deixa de ser pobre existencialmente, você enriquece existencialmente e compreende que, embora você não aprove o show gospel, existe ali um movimento cristão. Não é uma igreja cristã, mas é um movimento cristão que está num show gospel, onde aqueles milhares de jovens que estão ali estavam ontem na balada do funk, bebendo, fumando e transando. E que desse movimento gospel, esses jovens podem ser alcançados para irem para uma igreja cristã. E se ele estiver dentro de uma igreja cristã, vai receber uma orientação do Evangelho. Se ele recebe uma orientação do Evangelho, ele se converte a Cristo. É tudo uma engrenagem. Mas para isso daí, amplitude existencial. Porque senão, esquece. Vão falar: não, isso aí é só movimento para ganhar dinheiro. É movimento para ganhar dinheiro, mas você não deu um tostão.
Não dei mesmo. Então, está reclamando do quê? Não investiu um tostão, na verdade. Mas fica falando mal. Não, mas eu não aprovo porque é coisa do Satã. Eu acho que coisa do Satã é não deixar que ninguém ouça nada do Evangelho. Isso é coisa do Satã. Se é ritmo de funk, que eu não gosto, tá, eu não gosto. Mas lá no funk, não é porque eu não gosto, lá no funk essa letra aí pode capturar uma alma. Uma alma. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz um trabalho com os meus jovens lá na escola e eu passei para eles vários vídeos de balada jovem. Vários vídeos de balada jovem. E passei também um vídeo de balada gospel. E aí a turminha pegou e falou: existe? Existe. Como que é? Já surgiu uma curiosidade. Existe uma alternativa. Não é próprio para a igreja, mas é um movimento cristão, que tem a sua validade também. Terminando, tá bom? Aí vocês vão fazer as perguntas de vocês. Bom, nosso manuseio do Evangelho, eu já falei isso daqui. Como não podemos deixar de evangelizar por não sabemos evangelizar, espalhamos a boa nova de salvação em retalhos e fragmentos, realçando o caráter dos milagres e promessas de Jesus e adiando a pregação sobre os ensinos do Mestre. Bom, eu vejo que a questão dos ensinos do Mestre, existe um momento certo, tá? Existem graduações no ensino do Evangelho, graduações, isso aí é normal, é natural. Existe aquele ensino do Evangelho, aquela evangelização que é a panfletagem. Aquela evangelização que é o convite para ir à igreja, aquela evangelização que é a visita que você faz na casa de alguém, a outra que é uma oração, a outra que é um CD com uma música. Existem vários níveis de você fazer o ensinamento do Evangelho. E existem aqueles momentos próprios de que na minha igreja tem um culto de ensinamento. O próprio pastor da igreja, se ele tiver uma visão evangelística, ele faz do culto de ensinamento dele um culto evangelístico. Infelizmente tem pastores que eles são tão doutrinadores, mas tão doutrinadores, que todos os cultos deles são de doutrinação. Está sempre doutrinando. E a igreja não precisa de doutrinação. A igreja precisa do ensino. E o ensino ele pode vir diversificado, pode vir tranquilo, pode vir também vez por outra bem ostensivo. Eu mesmo teria a visão do seguinte: olha, culto de, sabe, que a gente chama de concerto, outros chamam culto de cajado. Eu deixaria para aquele culto de ceia, por exemplo. Culto de ceia, aí já deixava os irmãos assim em alerta. Esse alerta para os irmãos saberem: no culto de ceia nós fazemos uma doutrinação, bem? A gente coloca a casa em ordem no culto de ceia. E aí paramentava para isso daí. E os outros 29 dias do mês? Evangelismo. Alegria, celebração, promessa, cura, libertação, pregação da boa, entendeu? Espalhar o Evangelho. Dia da ceia, portas fechadas, fazer a doutrinação aqui. Eu pensaria assim: membresia, irmãos, culto administrativo, ó, erro A, erro B, erro C, entendeu? O Evangelho orienta a fazer isso, isso e isso. Isso aqui tem que consertar aqui, aqui, aquilo. A decisão é essa, essa e essa aqui. Colocou a casa em ordem, paz do Senhor, ceia, 29 dias de culto de alegria. Um dia de culto de conserto. Faria isso. Mas aí tem pessoas, ou pastores, ou sei lá, dirigentes, que ele acha que ele tem que fazer doutrinação constante de correção do mundo, né? Aí não tem espírito que aguenta, né? De tanta pancada com um mundo tão sofrido. Você imagina, a pessoa está sofrida no mundo, com a família arrebentada, desanimado de Deus, de Jesus, da igreja, de tudo. Ainda chega no culto e me recebe uma pancada na orelha, é para acabar de matar, né? Aí o Cristo fala: não, eu não apagarei o pavio que fumega, e eu não quebrarei a cana esmagada, porque o juízo ainda não triunfou. É isso que está escrito na Bíblia. Você pode pegar todos os sermões de Jesus, todos os 3 anos de Jesus. Ele repreende o pessoal lá do templo. O pessoal lá do templo, da religião, que está encharcando os outros de religião, aqueles lá ele repreende. Mas o povo, você pode ver que Cristo não repreende o povo. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Cristo evangelizando, é esse daí.
Como que Pedro evangeliza? Arrependei! Primeiro sermão, arrependei! Né? Pedro, depois é que ele vai aprender. João Batista evangelizando, raça de víboras, né? O pessoal já está por ali mesmo, fica por ali mesmo. Cristo evangelizando, né? Quando é que vem o Messias? Os cegos vêm, os coxos andam, os mudos falam, aos pobres é pregado o evangelho e até morto ressuscita. Alegre assim, irmãos, diferente assim. Por isso eu daria aconselho, quando vocês chegarem lá no pastorado de vocês, ou se já estiverem no pastorado de vocês, façam essa reflexão. Vai envolver a igreja toda numa evangelização brasileira, e a evangelização brasileira, ela precisa de uma doutrinação mensal e não diária. Mas aí a igreja vai desandar. Você acha que vai desandar? Não sei se vai desandar. Tem gente que realmente tem que ser consertado, mas não é o tempo todo. Tá bom? Bom, comentário de vocês, se não, é o limite.